Você pode achar que conhece toda a história do primeiro pouso na Lua da NASA com a Apollo 11, mas o que a maioria das pessoas não sabe é que Neil e Buzz não estavam sozinhos lá em cima. A União Soviética teve seu próprio pouso na Lua naquele mesmo dia fatídico em 1969. Você só nunca ouviu falar disso. Veja, a verdade é que os soviéticos chegaram à Lua muito antes da NASA e continuaram explorando a superfície lunar muito depois que os americanos deram sua última volta triunfal e foram para casa. Essa história incrível quase sempre é ofuscada pela lenda do Apollo. Mas ao ver o que a União Soviética deixou na Lua, você nunca mais verá a corrida espacial do mesmo jeito. Outubro de 1957, o primeiro satélite da história é lançado em órbita da Terra. Sputnik marca o início de um ponto de transição na Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética, passando de uma corrida armamentista nuclear para uma rivalidade tecnológica que vai muito além da Terra e chega até o Sistema Solar. Os americanos respondem rapidamente com o lançamento do seu próprio satélite, o Explorer 1, que decola apenas alguns meses depois, e colocar objetos em órbita da Terra rapidamente se torna algo comum para ambos os lados. Mas esse tipo de impasse nunca duraria muito, alguém precisava tomar a dianteira, e mirar na Lua rapidamente se tornou o próximo passo lógico. Agora, neste ponto da corrida espacial, apenas um lado possuía a tecnologia necessária para alcançar a Lua, e esse lado era a União Soviética. O motivo disso se resumia a este monstro, o foguete R-7. Ele começou como o primeiro míssil balístico intercontinental do mundo, mas felizmente para a comunidade, só foi usado como propulsor de foguetes orbitais. Veja, os soviéticos tinham dois engenheiros geniais do seu lado, Sergei Korolev e Valentin Glushko. Korolev era brilhante em projetos de grande escala, já Glushko se destacava nos motores. Os dois tinham uma rivalidade amarga desde jovens, que acabou destruindo o programa espacial soviético. Por ora, se davam bem o bastante para dividir os holofotes. E quando você coloca dois perfeccionistas no mesmo projeto, acaba com algo que foi muito além do necessário para seu propósito original como míssil nuclear. Você tem um dos foguetes espaciais mais lendários de todos os tempos. Com 5 motores potentes em sua base, o R-7 podia fornecer a enorme quantidade de energia necessária para escapar da gravidade da Terra e lançar um objeto feito pelo homem em direção à Lua pela primeira vez. As sondas Luna 1 e Luna 2 foram construídas na mesma carcaça do tamanho de uma bola de praia que o Sputnik, e ambas foram projetadas para alcançar um objetivo principal: impactar a superfície lunar. Essa missão era o mais simples possível, sem tentativas de pouso ou de entrar em órbita, apenas tentar acertar a Lua como uma bala de canhão. Se tivessem sucesso, se tornariam o primeiro objeto feito por humanos a alcançar outro mundo além da Terra, o que na época era algo realmente incrível de se conquistar. Mas isso não seria fácil. Luna 1 decolou em 2 de janeiro de 1959. Korolev e Glushko haviam projetado um estágio superior para o foguete R-7 que seria acionado no espaço e empurraria o impactador em direção à Lua usando um sistema de orientação automatizado, o que também era incrível para a época. Com tantos feitos históricos inéditos na Luna, não surpreende que o lançamento não tenha ocorrido exatamente como planejado. Eles erraram o alvo por cerca de 5.000 km e a sonda passou direto pela Lua. Mas é por isso que eles fizeram duas. Em setembro de 1959, a segunda missão Luna decolou, e desta vez a pontaria deles foi certeira. A própria sonda pesava cerca de 150 kg e tinha 6 instrumentos científicos a bordo para investigar a Lua. Ela também levou junto essas 2 bolas de futebol de metal explosivas, e já vamos falar sobre isso. Todos esses instrumentos eram controlados por um pequeno computador interno e tudo era alimentado por uma bateria de mercúrio-zinco, que é o que ainda usamos hoje em aparelhos auditivos porque oferecem uma duração muito longa com voltagem estável em um formato compacto. Essa sonda simples conseguiu fazer 2 descobertas importantes. Primeiro, ela provou que a Lua não tem campo magnético. E segundo, confirmou a existência do vento solar, que é o fluxo de partículas carregadas que sai do Sol. Então Luna 2 triunfantemente se chocou contra a Lua, atingindo uma região conhecida como Mar das Chuvas. Ao chegar, a sonda deixou mais que uma cratera para trás. Essas 2 bolas metálicas em formato de bola de futebol tinham entre 8 e 13 centímetros de diâmetro. O exterior é feito dessas pequenas placas soviéticas estampadas em titânio, enquanto o interior é uma bomba.
Então, quando elas atingiram a Lua, explodiram e espalharam o emblema soviético por toda a superfície. Isso garantiu que não importasse o que acontecesse depois, haveria uma prova permanente de que os humanos haviam chegado à Lua. O líder soviético Nikita Khrushchev presenteou o presidente dos Estados Unidos Eisenhower com uma réplica dessas bolas, em uma lendária demonstração de poder. Isso provavelmente irritou os americanos, mas eles não podiam fazer nada, pois a NASA ainda não tinha um foguete com a capacidade do R-7 e eles ainda não tinham visto nada, porque os soviéticos já tinham a Luna 3 pronta para o lançamento e essa realmente abriria os olhos do mundo. A próxima missão seria lançada apenas um mês depois, em outubro de 1959, e essa sonda era um objeto muito maior, com um objetivo ainda mais histórico. A Luna 3 estava equipada com os mesmos instrumentos das primeiras sondas, mas o mais importante de tudo é que essa sonda agora tinha câmeras a bordo. A primeira câmera lançada no espaço profundo. Os soviéticos tiveram dificuldade para definir qual filme fotográfico funcionaria melhor no espaço. Eles sabiam que teriam de lidar com variações incríveis de temperatura e exposição à radiação, então conseguir uma imagem nítida exigiria a química certa. Agora essa parte é louca, mas por sorte para eles, um balão espião americano acabou caindo em território soviético e eles sabiam que esses equipamentos estavam tirando fotos de uma altitude que era praticamente o espaço sideral. Então eles pegaram a câmera do equipamento do balão espião e colocaram na sonda Luna 3 deles. Depois, engenheiros soviéticos criaram um sistema automático que revelava o filme no espaço para gerar um negativo. Depois eles escanearam o filme usando o mesmo tubo de luz de uma velha televisão CRT, mas basicamente funcionando ao contrário. Depois usaram o equivalente a uma máquina de fax para converter a luz em sinais de rádio e transmiti-los de volta para Moscou. Tudo isso era alimentado por um conjunto de painéis solares que envolviam toda a sonda, e o resfriamento era feito por essas aberturas mecânicas que se fechavam quando a sonda estava fria e se abriam quando estava quente. Mas o objetivo principal da sonda Luna 3 era voar ao redor da Lua e tirar uma foto do seu misterioso lado oculto, frequentemente chamado de lado escuro. Mesmo recebendo bastante luz solar, não conseguimos vê-lo porque só um lado da Lua fica voltado para a Terra, por motivos que não precisamos detalhar agora. Mas o importante naquele momento era que ninguém jamais tinha visto o lado oculto da Lua antes, e os soviéticos estavam prestes a mudar isso. O grande truque dessa missão era que a sonda teria que passar atrás da Lua para tirar a foto completamente fora de vista da Terra, e então dar a volta e começar a voltar na nossa direção para realmente transmitir as imagens. Isso exigiu que a Luna 3 voasse em uma trajetória muito específica que usaria a gravidade da Lua como forma de guiá-la. Para descobrir isso, os soviéticos tiveram que usar um dos primeiros supercomputadores do mundo, que na verdade foi feito na Rússia, e eles o chamaram de Estrela 1, que significa flecha. Essa máquina ocupava cerca de 300 metros quadrados, usava mais de 6.000 válvulas a vácuo e era capaz de fazer os cálculos necessários para a assistência gravitacional da Luna 3 ao redor da Lua. A sonda usava propulsores de gás comprimido para se estabilizar durante exposições fotográficas. No geral, foi uma impressionante obra de engenharia para a época, e a sonda conseguiu retornar essas imagens do lado oculto da Lua tiradas do espaço. Isso foi uma escalada bastante significativa na corrida espacial e o mundo inteiro estava começando a prestar atenção. A NASA estava perdendo feio, e os soviéticos não iam desacelerar. No início dos anos 1960, ambos os lados elaboraram planos para enviar as primeiras pessoas à Lua. Agora, a maioria de nós está bem familiarizada com como era o programa americano, mas os soviéticos também estavam trabalhando em coisas incríveis. Na verdade, muita coisa era mais ambiciosa que qualquer projeto da NASA. O plano soviético possuía 3 ramificações principais. O sistema de pouso tripulado era a maior delas. Isso envolvia Korolev construindo um foguete absolutamente gigantesco chamado N-1, mas para apoiar essa missão principal, havia 2 operações menores acontecendo. Uma era construir um veículo robótico automatizado para explorar a superfície da Lua, e a segunda era um módulo robótico de pouso que poderia investigar o solo lunar bem de perto. Veja, embora todos estivessem animados para pousar pessoas na Lua, ninguém realmente sabia como era a sua superfície. E havia teorias na época que iam desde a Lua ser feita de rocha sólida até estar coberta por poeira solta que agiria como areia movediça e engoliria completamente qualquer coisa que pousasse ali. A segunda possibilidade seria problemática, então era melhor resolver o mistério antes que alguém pisasse lá.
A corrida estava lançada para ver qual nação conseguiria realizar o primeiro pouso suave, mas isso não seria fácil. Luna 4 seria a primeira tentativa dos soviéticos em 1963. Na verdade, ela errou a Lua por completo devido a uma falha de navegação. Luna 5 estava na rota certa, mas uma falha nos motores de pouso levou a uma queda. Depois, problemas semelhantes ocorreram nas Lunas 6, 7 e 8, mas os soviéticos não se deixaram abater. Luna 9 decolou em janeiro de 1960. 1966 a bordo de um foguete R-7 modificado. A própria espaçonave pesava mais de 1.500 kg e media cerca de 2,5 metros de comprimento. Ela continha todos os sistemas de energia e propulsão necessários para alcançar a órbita lunar e depois descer até a superfície. O módulo de pouso era outra esfera metálica do tamanho de uma bola de praia, mas era bem mais que um clone do Sputnik. A 75 km acima da superfície lunar, a espaçonave inflou 2 airbags protetores ao redor do módulo de pouso e então acionou um motor de frenagem para reduzir sua velocidade quase a zero. Durante a queda em direção à Lua, a Luna 9 usou 2 motores laterais para controlar a descida. Então, a uma altitude de apenas 5 metros, uma haste de contato acionou o desligamento desses motores e a esfera de metal foi ejetada. Ela impacta a Lua a uma velocidade de cerca de 6 metros por segundo dentro do airbag. Ela quica várias vezes pela superfície e depois rola até parar. Os airbags esvaziam e 4 pétalas se abrem para endireitar a sonda e expor seus instrumentos científicos. Esta foi a primeira espaçonave a realizar um pouso suave na superfície da Lua, ou de qualquer outro mundo além da Terra. Luna 9 pousou em uma região conhecida como Mar das Tempestades, e como você provavelmente já imaginou, ela não afundou no solo como areia movediça. Quando o Sol nasce no horizonte lunar, Luna 9 estende sua carga mais importante, uma câmera de televisão, e começa a observar ao redor. Como em tudo na Guerra Fria, os soviéticos mantiveram suas ações o mais secretas possível. Embora os americanos conseguissem detectar facilmente o lançamento de um foguete e rastrear o veículo pela atmosfera da Terra, uma vez que ele chegava ao espaço, era difícil saber exatamente o que ele estava fazendo. Mas um observatório de rádio na Inglaterra, por acaso, estava fazendo algumas observações astronômicas na época e começou a captar um estranho sinal de rádio vindo da Lua. Eles sabiam o bastante sobre rádio para notar que o sinal tinha imagens. Na verdade, era a mesma frequência de rádio usada pelos jornais para transmitir fotos pelo mundo. Então eles ligaram para um jornal em Londres e pediram que trouxessem a máquina de fax para tentar decodificar a mensagem em uma imagem. O problema era que ninguém sabia que fotos soviéticos tentavam fazer. Esses sinais de rádio transmitiam a imagem uma linha de cada vez, mas não havia como ver onde uma linha terminava e a próxima começava. Então eles deram o melhor palpite possível e imprimiram o resultado. O que eles conseguiram foi uma imagem da Lua que parecia um campo irregular de rochas quebradas. E então os jornais de Londres imediatamente começaram a espalhar essa fotografia pelo mundo todo. Os soviéticos acabaram levando um furo nessa. Eles perderam a glória de divulgar a primeira foto já tirada da superfície da Lua por conta própria, exceto que a imprensa de Londres não tinha a foto real. A deles era uma distorção da verdadeira superfície da Lua. Eles chegaram bem perto de acertar, mas quando os soviéticos publicaram a imagem real da Luna, a Lua não era áspera e irregular. Na verdade, era lisa e plana, com pouquíssimas características notáveis à vista. Apenas algumas crateras ao longe e algumas pedras bem comuns espalhadas pelo local de pouso. Foi uma ótima notícia para ambos, pois indicava que a superfície seria segura para futuros pousos de seus módulos rudimentares. Então, a corrida começou para ver quem plantaria a primeira bandeira na superfície lunar, e foi aí que ambos os lados foram forçados a ir com tudo ou desistir. A dificuldade de levar pessoas para pousar na Lua sempre está relacionada à massa. O ser humano médio não é particularmente pesado, mas todas as coisas que ele precisa levar para sobreviver no espaço e voltar para casa em segurança acabam somando uma quantidade muito grande de massa. E para levar tudo isso da Terra para o espaço, você precisa de um foguete realmente gigantesco. Então, era nisso que soviéticos e americanos trabalhavam em meados dos anos 1960. Foguetes enormes. A NASA chamou deles de Saturno V, e ele foi projetado principalmente por um cara muito inteligente chamado Wernher von Braun, que costumava ser um cientista de foguetes nazista. Mas depois ele veio para a América e prometeu que ajudaria o país a ir para o espaço se ignorassem todas as coisas relacionadas a crimes de guerra que ele havia feito anteriormente.
E os americanos acharam que era um bom negócio. Enquanto isso, os soviéticos estavam trabalhando em seu próprio foguete gigante chamado N-1, que deveria ser outro projeto de colaboração entre Korolev e Glushko. Mas em vez disso, eles tiveram uma grande discussão sobre qual tipo de motor usar e Glushko saiu, então tiveram que contratar um novo cara que não era tão bom em fazer motores de foguete. E para piorar tudo, Korolev morreu de repente durante uma cirurgia de rotina. Tudo isso deixou os engenheiros soviéticos restantes tentando descobrir como terminar o N-1 sozinhos. Nem preciso dizer que eles não fizeram um trabalho tão bom, e quando o foguete foi lançado pela primeira vez em fevereiro de 1969, ele voou por cerca de 1 minuto antes de pegar fogo, explodir e despencar de volta para a Terra. Enquanto isso, na NASA, o programa Apollo avançava um pouco mais tranquilamente. Quer dizer, eles realmente queimaram 3 homens vivos em um incêndio elétrico dentro da cápsula Apollo, o que é horrível, mas o foguete Saturno V em si funcionou perfeitamente, e a NASA conseguiu realizar vários testes entre a Terra e a Lua. Então, no verão de 69, todo mundo sabia que os americanos iriam levar as primeiras pessoas à Lua, e que provavelmente iriam conseguir. Mas a União Soviética ainda não estava pronta para desistir. Eles tinham uma última cartada para tentar preservar um pouco da antiga glória. Eles não conseguiram fazer um homem pousar na Lua, mas tinham uma boa chance de pousar um robô na Lua, usá-lo para coletar uma pequena quantidade de solo lunar e depois trazer essa amostra de volta à Terra antes dos astronautas da NASA. Nesse caso, tecnicamente, a União Soviética ainda seria a primeira a trazer algo de volta da Lua. Agora não é muita coisa, mas tiraria um pouco do brilho da NASA, então sem que o público em geral soubesse na época, os soviéticos lançaram a Luna 15 em 13 de julho, apenas 3 dias antes da Apollo 11. Claro, os americanos viram esse lançamento, e a essa altura, já conseguiam rastrear a espaçonave em sua trajetória para a Lua, mas mantiveram tudo isso em segredo. Nem informaram o comandante Neil Armstrong antes de sua equipe já estar a caminho. Mesmo hoje, tenho certeza de que a maioria das pessoas não sabe que havia 2 espaçonaves na Lua durante a Apollo 11, e que uma delas era um robô soviético. Mas foi exatamente isso que aconteceu, e há uma razão para nunca termos ouvido falar disso. Mesmo que Luna 15 tenha chegado antes à Lua, os controladores soviéticos enfrentavam dificuldades para escolher um local ideal de pouso. Eles deixaram a espaçonave apenas orbitando a Lua por dias. Demorou tanto que Neil e Buzz realmente pousaram enquanto Luna 15 ainda estava em órbita, e isso começou a causar um pouco de pânico em Moscou. Se não descessem agora, não conseguiriam retornar à Terra com a amostra antes da NASA. Então, finalmente foi tomada a decisão de pousar em uma região conhecida como Mar das Crises, o que deveria ter sido um presságio ruim, bem óbvio. Naquele momento, Neil e Buzz já haviam concluído a caminhada lunar e se preparavam para retornar à cápsula Apollo quando a Luna 15 iniciou o procedimento de pouso. Na descida, o motor de pouso da espaçonave desliga antes do previsto e não alcança o ângulo correto. Então, em vez de descer, a Luna 15 está se movendo de lado pela superfície a quase 500 km por hora. Em determinado momento, acredita-se que a espaçonave colidiu com o lado de uma montanha, a cerca de 560 km de onde o módulo lunar Apollo 11 estava pousado. Agora, muitos acreditam que a história termina aqui. Americanos vencem, soviéticos perdem, mas a verdade não é tão simples. Então, o que vem a seguir é, na verdade, a maior era de exploração lunar da União Soviética, que permanece em grande parte desconhecida até hoje. Após o pouso na Lua da NASA, os engenheiros de Moscou ainda tinham um dos seus 3 ramos tecnológicos originais restantes, o rover lunar automatizado chamado Lunokhod, que em russo significa andarilho da Lua. O desenvolvimento do veículo iniciou no começo dos anos 60 sob liderança de Korolev e seguiu após sua morte. Esse era um grande projeto. Os soviéticos realmente construíram um campo de testes que simulava a Lua em escala real no deserto, que eles chamaram de Luna 3. Lá eles testaram vários protótipos que usavam de tudo, desde pernas, esquis, esteiras de tanque e rodas para navegar pelo terreno. Equipes de engenheiros trabalhavam no projeto dia e noite, dormindo no laboratório para acelerar o desenvolvimento do rover antes dos americanos. O que eles acabaram escolhendo foi um design que parecia uma banheira sobre rodas. Ele media 2 metros de comprimento por 1,5 metro de largura e tinha 8 rodas de metal, cada uma acionada por pequenos motores elétricos. Ele possuía uma tampa superior que se abria para expor painéis solares e se fechava para isolar e proteger o veículo à noite lunar. Isso mostra que essa máquina foi feita para durar muito tempo.
porque a Lua passa por 14 dias de luz solar contínua seguidos por mais 14 dias de escuridão. O Lunokhod foi projetado para durar 3 ciclos de dia e noite, usando material radioativo em decomposição para se aquecer durante as longas noites e evitar que o sistema congelasse. A bordo do rover estavam 4 câmeras de televisão, um dispositivo robótico para escavar o solo lunar, um detector de raios cósmicos, um telescópio de raios-x, um espectrômetro de raios-x e um refletor a laser para medir a distância exata entre a Terra e a Lua. Era mais uma máquina impressionante para a época, e mais uma vez, os soviéticos tinham uma grande chance de fazer um avanço histórico com o primeiro rover Lunokhod, que na verdade foi lançado em fevereiro de 1969, 5 meses antes da Apollo 11. A maioria das pessoas não sabe disso porque o foguete que levava o veículo explodiu no ar, e os soviéticos preferiram fingir que não aconteceu a admitir o fracasso. Como você já deve ter notado, eles nunca desanimaram. Em novembro de 1970 tentaram de novo. E desta vez Lunokhod conseguiu chegar até a superfície da Lua e pousou no Mar das Chuvas. O rover era colocado sobre uma plataforma de pouso movida a foguete. Após o pouso, uma rampa se estendia e o veículo era conduzido à superfície. Isso marcou o primeiro veículo robótico a operar na Lua. O controle do Lunokhod era feito por uma equipe de 5 engenheiros em Moscou, que usavam um joystick para manobrá-lo pelo terreno lunar, o que era dificultado por um atraso de 30 segundos entre o comando na Terra e a execução na Lua. Mas o Lunokhod não se movia muito rápido. O rover tinha 2 configurações de velocidade, ou 1 km por hora ou 2 km por hora. Mesmo nesse ritmo lento, o Lunokhod conseguiu percorrer 11 km na Lua e durou um total de 11 dias lunares, o que equivale a quase um ano. Durante esse tempo, ele enviou cerca de 20.000 fotos e realizou 500 testes no solo lunar. Claro, essa conquista foi novamente ofuscada pelo que a NASA estava fazendo na época com as missões Apollo, e os soviéticos realmente não conseguiram encontrar nada com seu rover que os americanos já não tivessem feito pessoalmente. Mas isso não deve diminuir o quão impressionante foi operar um veículo controlado remotamente na Lua no ano de 1970. Isso é algo que a NASA na verdade nunca fez até hoje. Como prova das habilidades dos criadores do Lunokhod, eles foram retirados da aposentadoria nos anos 1980 para ajudar o governo soviético a desenvolver tratores de esteira controlados remotamente para limpar resíduos nucleares na usina de Chernobyl. E só para reforçar o argumento deles, em 1973, depois que a missão final da Apollo terminou, os soviéticos lançaram outro rover com o Lunokhod 2 continuando de onde o primeiro havia parado. Isso nem foi o fim das ambições soviéticas de ir à Lua. Eles continuaram voltando até 1976 com a Luna 24, uma missão de retorno de amostras que novamente tentaria chegar ao Mar das Crises, e desta vez foi bem sucedida. O módulo pousador perfurou profundamente o solo e coletou 170 gramas de solo lunar, depois colocou tudo em uma cápsula de retorno que decolou da Lua, e acabou pousando de paraquedas no deserto do Cazaquistão. Dentro da amostra, os soviéticos realmente encontraram as primeiras evidências de que havia água na Lua. Essa foi uma descoberta tão surpreendente na época que praticamente ninguém fora da URSS acreditou neles, e sempre se considerou que fosse contaminação da Terra. Isso só mudou 5 décadas depois, quando as superpotências atuais voltaram a disputar o máximo possível dos recursos hídricos conhecidos da Lua. Então, enquanto a NASA sempre manteve sua reivindicação sobre a Lua, e com razão, também é impossível ignorar a contribuição soviética para a descoberta da verdadeira natureza do vizinho mais próximo da Terra. A União Soviética fez o mesmo com Vênus. Veja o que encontraram no planeta mais hostil do Sistema Solar clicando na tela agora.